E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bom, o assunto do vídeo já é o quanto polêmico. Creio que bastante gente já tá querendo comentar nos comentários sobre esse assunto. Mas de qualquer jeito, eu tô aqui para falar se os alienígenas do reboot e os alienígenas do clássico possuem ou não a mesma biologia. Esse assunto já é algo que a fandom discute há bastante tempo, e a conclusão que mais se acredita, na maior parte da fandom pelo menos, é que a resposta para esse assunto seja não. Os alienígenas do reboot e os alienígenas do clássico não possuem a mesma biologia. Isso se deve porque os aliens do reboot, comparado às suas versões clássicas, possuem uma aparência o quanto diferente. Um perfeito exemplo disso é o insectoide. No reboot, ele é um inseto humanoide azul, enquanto que no clássico ele é um inseto gigante verde e preto. Aí por causa disso a fandom crê que o que os aliens do reboot fazem não deve ser levado para os aliens do clássico, e o mesmo por contrário. Tipo, se o chama do clássico absorve fogo, o que ele de fato faz, o chama do reboot não pode fazer, a menos que alguma mercadoria ou o Duncan Royale ou algum momento da série mostre o contrário. O mesmo também do contrário, o Enormossauro do reboot, sei lá, tem a capacidade de respirar no espaço, o do clássico, a menos que seja confirmado em algum lugar, não pode fazer isso, a menos que seja confirmado. Essa é a crença da fandom. Mas será que isso é verdade? Bem, foi perguntado 3 vezes sobre esse assunto para o Duncan Royale, e ele deu 3 respostas diferentes para essas 3 perguntas, e essas respostas, se forem analisadas direitinho, podem ser levadas como uma. A primeira pergunta que fizeram para ele é se o insectoide do reboot pode ser considerado uma subespécie do insectoide do clássico, igual acontece com os glutões. Tem os glutões puros e turvos. Eles existem ao mesmo tempo, mas são subespécies. O Duncan Royale, ele respondeu que não, o insectoide do reboot é o insectoide, apenas com um design diferente. Isso pode indicar que os dois insectoides são exatamente a mesma coisa. A única coisa que mudaria entre eles é só o design, o que significaria que os poderes, habilidades e fraquezas são os mesmos. A segunda vez que foi perguntado é sobre se os aliens do reboot possuem os mesmos poderes que os aliens do clássico. O Duncan Royale respondeu que de certa parte sim, mas existem certas exceções, o que significa que os aliens do reboot, considerando essa ideia, possuem os mesmos poderes que os aliens clássicos, mas alguns casos podem ser exceções. E por fim, a última pergunta é se os alienígenas do reboot e os alienígenas do clássico possuem a mesma biologia, o que o Duncan responde que sim. Bom, com essas afirmações do Duncan, a gente conclui que ele acredita que os aliens do reboot e os aliens do clássico são exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda entre eles é só a aparência, por causa de estilo artístico entre as séries. Mas aí você vai dizer que não, ele tá errado, porque os aliens do reboot são diferentes que os clássicos. Só que, se a gente for comparar os aliens que supostamente são muito diferentes das suas versões clássicas, a gente pode ver que a única coisa que muda neles é realmente a aparência, mas os poderes são os mesmos. Vamos começar com o elefante da sala, que é o insectoide. Como o Duncan disse, o insectoide do clássico e do reboot são exatamente a mesma coisa entre eles. A única coisa que muda é a aparência. A biologia, os poderes, essas coisas continuam a mesma coisa. E se a gente for ver as informações oficiais que temos a respeito dos leptoterrâneos, tanto em questão de poderes quanto em questão de comportamento, biologia, essas coisas, isso até que pode ser provado ser verdade. Como confirmado em Mundos Alienígenas, que é a série de curtas spin-off do reboot, os leptoterrâneos coletam um tipo de planta luminosa para eles darem para os filhotes e essas coisas, além de que eles terem que lidar com predadores naturais, além que eles botam ovos, algo que é comum para insetos, mas enfim. E os do clássico, como confirmados por pop-ups e mercadorias, fazem exatamente a mesma coisa. Eles botam ovos para gerar filhos, eles coletam plantas do seu planeta para alimentar eles, além que eles residem em colmeias, igual às suas versões clássicas. A única diferença, entre aspas, na biologia é que os leptoterrâneos do reboot usam um tipo de carro para atacar os seus predadores, mas isso se deve obviamente porque eles são humanoides, ao invés de um inseto gigante. E como vemos os poderes, continua sendo a mesma coisa. Ambos disparam gosmas líquidas, ambos podem voar, óbvio. Ambas as gosmas podem ser inflamáveis.
Ambos possuem até que garras afiadas nas mãos. A única diferença entre eles, além de um ser um inseto gigante e outro ser humanoide, é o ferrão na cauda. O insectoide do clássico possui um ferrão na cauda, enquanto o insectoide do reboot não possui. E deixar claro também que o insectoide do clássico pode soltar gás, como a gente vê através do insectoide bebê lá no episódio Não Beba da Água. Além disso, é importante ressaltar que o insectoide do reboot tem sim o largatoide como predador natural. O Doug Royal confirmou que tudo que existe no clássico existe no reboot. Logo, o largatoide existe no clássico. No processo, o largatoide do reboot também tem ele como predador natural. E o mesmo também vale para as fraquezas. Ambos os insectoides são fracos à eletricidade. Ambos os insectoides podem sofrer de terem suas asas paralisadas pela própria gosma ou por água. Ambos possuem uma força aprimorada, com o insectoide do reboot aguentando carregar um humano, embora seja algo limitado. O insectoide do reboot aguentando levar o Vilgax, mas ainda tendo uma limitadidade com ele. Então sim, ambos os insectoides têm os mesmos poderes, fraquezas e até mesmo biologia. Outro exemplo da fandom é o Ultra T, já que no clássico ele é verde e preto, enquanto no reboot ele é roxo. Por mais que tenha essa aparência diferente, ambos até que têm uma história parecida. Ambos surgiram de um experimento falho do Azimuth. Enquanto no clássico o Azimuth colocou um negócio na lua de Galvan, Galvan B, que fez com que o lugar fosse habitável, com um experimento sendo para ser habitável e acidentalmente criou vida, que são os mecamorfos galvânicos, no reboot foi o mesmo. Qual a diferença? Que ao invés dele colocar o que fez a criação dos mecamorfos galvânicos, a nave que colidiu aí por acidente criou os mecamorfos. Mas de qualquer forma, ambos ainda surgiram do mesmo jeito. E o mesmo vale para os poderes. Ambos podem se incrementar em coisas e aprimorá-las. Ambos podem fazer com que a aprimoração crie poderes, entre aspas, novos para essas coisas. Ambos possuem uma sobrevivência no espaço. Inclusive, no mundo dos alienígenas, o Azimuth afirma que existe um boato em Galvan que diz que os galvanianos podem reconstruir a lua Galvan B se ela for destruída com todos se unindo, o que bate com o que aconteceu no episódio final da segunda temporada de Omniverse, onde depois que Galvan B foi destruída pelo malware, todos os mecamorfos galvânicos se juntaram para reconstruir a lua. Ou seja, isso significa que ambos os alienígenas têm os mesmos poderes? Sim, eles têm os mesmos poderes e a mesma biologia, ambos surgiram da mesma forma, ambos fazem a mesma coisa, então uma aparência diferente ainda não muda nada. Agora um caso que é realmente polêmico é a respeito do cipó selvagem, porque no clássico, de acordo com os pop-ups, era dito que os Floraunas são agressivos por naturalidade, já que isso era algo de puro instinto, enquanto no reboot, no mundo dos alienígenas, a gente vê que os Floraunas são bem pacíficos no planeta deles, embora eles sofram de terem predadores naturais. Só que acontece que isso nitidamente sofreu um retcon em Omniverse. Isso passa despercebido por uma boa gente da fandom, mas o Omniverse fez retcon nisso com o Pax, já que a gente vê que o Pax é um cara pacífico e que até é meio que um hipster, por assim dizer, o que mostra que os Floraunas, a partir de Omniverse, nem são mais agressivos como diziam os pop-ups, agora eles são algo mais pacífico. E novamente os poderes seguem sendo os mesmos. Ambos possuem clorocinese, ambos podem fazer vinhas dos próprios braços. Acho que a única coisa que o Cipó Selvagem do reboot não fez foi as suas sementes explosivas que faz gás. Algo que o Cipó Selvagem do clássico fez bastante, mas o do reboot nunca fez. E diga-se de passagem, ambos também podem se esticar e regenerar. Então continua sendo a mesma coisa. Eu diria que de todos os aliens do reboot, o que sem sombra de dúvidas é o mais diferentão de todos, são os Chimera sui generis, no caso a espécie do Vilgax. Isso deve porque os Chimera sui generis do clássico, eles não têm poderes, por assim dizer, eles são uma espécie pacífica. Os poderes deles são coisas mais básicas, como a agilidade aprimorada, uma força de certa forma aprimorada. As coisas mais complexas que os Chimera sui generis do clássico fizeram foi se comunicar através de amostras de DNA deles e também se transformar num polvo gigante quando entra em contato com a água. Só que em contrapartida, os Chimera sui generis do reboot fizeram o completo oposto. O Gax e o Vilgax nos mostraram que os Chimera sui generis do reboot têm muito mais poderes que os clássicos. Além da força aprimorada e tal, eles também podem criar tentáculos nos braços, disparar laser nos
olhos, algo que os Chimeras Regeneres do clássico não podem fazer por naturalidade. O Vilgax só conseguiu fazer em força alienígena porque era um dos poderes que ele roubou dos 10 heróis de 10 mundos. Então é uma coisa quanto diferente. Além do Vilgax ser todo bodybuilder e o Gax também, enquanto os Chimeras Regeneres do clássico, só o Vilgax que é daquele jeito, os outros são tudo magricelo. Tá, isso também ocorre com o Enormossauro. O Enormossauro ele possui a clava na ponta do rabo e no mundo dos alienígenas é revelado que os Vaxasaurianos do reboot possuem armas na ponta do rabo na sua biologia, enquanto os Vaxasaurianos do clássico não têm isso. Só que eu tenho que lembrar o que o Duncan disse, que nem todos são exatamente iguais. Ou seja, vai ocorrer casos em que certos alienígenas podem ganhar poderes adicionais em comparação às suas outras versões, o que obviamente provém das suas aparências. Por mais que a maioria tenha os mesmos poderes, alguns vão sofrer sim de terem poderes a mais ou a menos em comparação às suas versões clássicas, por causa das suas aparências. Tanto que o próprio Enormossauro do reboot, se a gente for ignorar a clava na ponta do rabo dele, possui os mesmos poderes que a sua versão do clássico. Ambos possuem uma força aprimorada, ambos possuem um rugido aprimorado, ambos podem aumentar de tamanho, que lembrando, o Duncan Royal confirmou que o Enormossauro do reboot pode aumentar de tamanho, é o bem que não sabe que pode fazer isso, e assim vai. E se a gente for analisar os outros aliens do reboot, esses poderes adicionais ou a menos que eles têm em comparação às suas versões clássicas, só ocorre por causa da aparência. O Insectoid do reboot, ele não pode usar um ferrão que nem o do clássico, porque a aparência humanoide dele faz com que ele não tenha um ferrão. Aí no processo ele tem um poder a menos em comparação à sua versão clássica, mas ele também tem poderes a mais em comparação à sua versão clássica por causa da aparência humanoide. O único caso de coisa assim que não vem da aparência seria os Chimeras Sui Generis, que podem criar tentáculos e disparar laser do olho no reboot, enquanto no clássico eles não fazem isso. Mas de novo, é o que o Duncan disse, alguns vão ter os mesmos poderes, outros vão acabar tendo poderes diferentes e adicionais. Então, contudo, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão é que sim, todos os feitos dos aliens do reboot devem ser levados para o clássico e todos os feitos do clássico devem ser levados para o reboot, com as únicas exceções sendo coisas que os aliens do reboot não podem fazer por causa das suas aparências diferentes, como foi o caso que eu falei do ferrão do Insectoid e é claro da clava da ponta do rabo do Enormossauro do reboot. E isso ainda pode ser mais apoiado com a análise a respeito da biologia deles, como por exemplo, os tetramentos do reboot, eles têm a biologia de que os machos são mais fracos que as fêmeas, igual os tetramentos do clássico. Além disso, eles desenvolveram membros extras por causa dos seus predadores naturais do seu planeta natal, o que bate com o clássico. Os Knessereranos do reboot, eles têm uma energia mais rápida, além que eles têm que viver agitados porque o planeta deles tem um tempo muito mais rápido, tanto que tem até relâmpagos, o que de novo bate com o clássico. Então, contudo, essa é a conclusão que a gente chega. Os feitos do reboot devem sim ser levados para o clássico e os feitos do clássico devem sim ser levados para o reboot, a menos que seja algo que os aliens não possam fazer por causa da aparência diferente. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Valeus e fui!